Olá pessoal, aqui é a Vanessa da Simples e Bela. Felipe Chaves, Fúria de Tradição. Hoje a gente vai falar um pouco sobre maternidade. Esqueça tudo que você já ouviu sobre esse assunto. Todas as explicações que hoje em dia existem nelas são baseadas puramente em ideologias. E já que as explicações existentes são baseadas em ideologias, a gente tem que começar falando sobre o que não é maternidade. E a primeira coisa, acho que uma das primeiras frases que você ouve falar por aí é que a maternidade é uma obrigação. Ela é imposta pela sociedade machista e patriarcal. Como se alguém colocasse uma arma na cabeça da mulher e obrigasse a ser mãe. Vai ser mãe. Você vai ser mãe que eu tô mandando agora. Entendeu? Você tem que ter filho. E, na realidade, as mulheres sentem essa pressão porque geralmente há aquela conversa que todo final de ano tem em conversa de família no Natal, no Ano Novo. E aí, como vai os namoradinhos? E aí? Aí tá namorando, né? E aí, vai casar quando? E aí, quando é que vai vir um filho, o próximo filho, né? Mas são perguntas baseadas na história da evolução humana. O que é normal depois que uma menina cresce? Ela vai ter um relacionamento, ela vai ter filhos? Então, é uma pergunta de acordo com... É recente essa questão da mulher não querer casar, da mulher não querer ter filhos, é muito recente na história. Né? Nossas avós, tias, elas estão acostumadas a... Chegou a idade, já vai casar e ter filho. E uma coisa muito importante, complementando o que você está falando, amor da minha vida, é que o que possibilita a sociedade florescer é eu saber o que esperar de você e você saber o que esperar de mim. Exatamente. Então, quando as pessoas perguntam, e aí? É apenas um modo de reforçar determinados comportamentos sociais que foram tidos no decorrer da história humana. Sim, exatamente. Então, não é que eu estou tentando obrigar você a Não. algo, mas como nós imaginamos que sempre foi dessa forma, nós continuamos nos adequando a essa determinada forma. Exatamente. Para eu saber o que eu posso esperar de você e você esperar de mim. Uhum. E não é um comportamento, a maternidade ela não é um comportamento compulsório no sentido de que há um sistema te impelindo a ser mãe. Na realidade, o que te leva a isso é a sua própria natureza, é a sua própria biologia, seu próprio cérebro. É tudo em você. Então, assim, né? Existem estudos que explicam que a mulher ela fica mais atraente quando ela está no período fértil. Então, olha só, você fica exatamente mais bonita. Os homens, né? Acaba virando o olho mais para você justamente quando você tá própria a carregar um bebezinho no seu ventre. Então, ou seja, tudo colabora para que a mulher, quando ela já é madura o suficiente, possa ser mãe. Mas existe uma questão que eu acho importante a gente trazer também, que é o que nós chamamos de ovulação oculta. Existe uma coisa que só acontece nas mulheres humanas, não acontece em nenhuma fêmea de nenhuma outra espécie de mamífero. Você está muito bonito, acho que você está no. Bom, vamos fazer mais um Chaves aí. Mas o que acontece? Realmente a mulher ela se torna mais bonita, né? E isso acaba atraindo mais o homem. Mas fora essa beleza, esses pequenos sinais que são difíceis de perceber, a gente não tem um sinal muito claro na mulher de quando ela está no período fértil, quando ela está ovulando. Entre os mamíferos, as fêmeas de todos os mamíferos, você consegue saber exatamente quando ela está ovulando. Tanto o macho percebe isso com naturalidade quanto a própria fêmea. Na mulher humana existe o que nós chamamos de ovulação oculta. Não existem sinais muito claros, fora os sinais que apenas os olhos mais treinados, como ela disse, da beleza, né? Que não é uma coisa. Você simplesmente vai O estar achando tom ela de mais. voz Isso. também. Você vai estar achando ela mais bonita, você vai se sentir mais atraído por ela. Mas você não tem a certeza de Você que não ela está vai ovulando. pensar, ela tá mais bonita porque ela tá ovulando, vamos lá fazer um filho. Não é Exatamente. assim, nesse sentido. Você vai notar, não tem algo diferente. A voz dela tá mais gostosa de ouvir. Ela tá diferente. E por que isso acontece? Porque é até triste falar isso, mas a maioria das mulheres hoje, elas não querem filhos. Se você permitisse isso, os psicólogos evolucionistas eles chegam a essa conclusão. Se você permitisse que as mulheres soubessem o exato momento em que elas estão mais férteis, elas se apartariam de ter relação com os homens, com os maridos, para não gerar descendência. Todos os estudos muito sérios falam o seguinte: são os homens que querem famílias grandes, as mulheres não.
As mulheres não querem dar filhos para o homem. Infelizmente, isso é verdade. Então, por isso, é tão difícil você ter a certeza de quando a mulher está ovulando ou não. Para que, como ela não sabe que está ovulando, ela vai acabar tendo intimidade sem saber que está no período mais fértil, e isso acaba propiciando a fertilização dela. Exatamente. E a gente também pode perceber que não é um comportamento imposto pela sociedade, que é algo realmente biológico, porque, por exemplo, todo mês o seu corpo se prepara para gerar bebês, né? Todo mês, de 1 a 5 dias, você vai estar na chamada janela fértil, onde você está propício a engravidar. Então, de 1 a 5 dias, todos os meses do ano, o seu corpo se prepara para receber um bebê. Então, como isso é imposto por outra pessoa, pela cultura, né, pela sociedade? Não tem como. Isso é imposto pelo seu próprio corpo, né? Se é imposto por alguém, né, se assim podemos dizer, então esse alguém é você mesma, o seu corpo, a sua biologia. Principalmente porque antes de existir uma sociedade e uma ideologia, já existiam homens e mulheres. A biologia precede a sociedade. Então, o que nós temos hoje, né, o fato de nós estimularmos a maternidade, não é de forma alguma pressão social ou algo que foi criado arbitrariamente, mas é uma constatação do que sempre existiu na raça humana. Sempre os homens se encontravam com as mulheres, queriam filhos. Isso é importante por uma série de questões que a gente vai discutindo no vídeo de hoje. Exatamente. A menina, ela, pra você ver como é algo tão intrínseco da menina, né? Quando ela ainda é um bebê, ela passa por um período chamado de puberdade infantil. E nesse evento que acontece no corpo dela, o corpinho dela é preparado, prepara os ovários, né? Prepara o cérebro dela para os fins reprodutivos posteriormente, né? Quando ela amadurecer. Mas desde bebezinha, tudo em você já funciona pensando que um dia você vai poder ser mãe. E ser mãe, o que acontece? Existe muitas diferenças entre homens e mulheres. Tá? Desculpa estar te interrompendo, meu bem. Você não está interrompendo, você está complementando a conversa. É isso que é um podcast. Opressor. Não deixa a mulher dele falar. O que acontece? Os homens, eles tendem aos extremos. Tá? Em tudo. Principalmente questão de inteligência. Você tem mais gênios entre os homens do que entre as mulheres. Entretanto, você tem mais idiotas entre os homens do que entre as mulheres. Porque os homens são dados aos extremos. As mulheres são dadas à média. Muita gente se magoa quando eu falo que a inteligência da mulher é medíocre. Porque medíocre significa estar na média. Então, a inteligência da mulher, ela tende a estar na média. Porém, quando a mulher é engravida, quando a mulher se torna mãe, a inteligência da mulher tende a aumentar em direção ao extremo. Então, a gestação ele vai beneficiar a mulher em várias questões, dentre elas até mesmo na questão da inteligência. Por exemplo, as mulheres têm uma péssima capacidade de orientação espacial e rotacionamento de objetos. Sim. Mas quando a mulher se torna mãe, ela melhora essas habilidades de rotação e de noção espacial. A gestação melhora a mulher em vários aspectos, tanto na inteligência, quanto, por exemplo, em habilidades específicas que, naturalmente, as mulheres são muito ruins em fazer. Ainda que a mulher não queira, não aceite, bata o pé, todo o corpo dela foi preparado para ser mãe. Ai, Vanessa, mas eu sou uma mulher moderna, eu tenho uma mente moderna. Tudo bem, você tem uma mente moderna completamente influenciada pelo feminismo e outras ideologias. Entretanto, o seu corpo é como o dos seus antepassados, o seu cérebro. Você foi feita para a mesma finalidade que eles, perpetuar a espécie. Você querendo ou não. E no passado, nós tivemos muitas mulheres que eram independentes, que não queriam casar, queriam se realizar de outras formas. E o que acontece? Não descendemos dessas mulheres, porque a vida delas se encerrou sem filhos. Tudo que elas foram não foi passado adiante. A sua genética, os seus ideais, os seus valores pereceram com elas.
Muitas mulheres acreditam que a grande função delas na sociedade é ser mãe, né? Perdão, é cumprir um determinado emprego, conquistar uma carreira. Tem uma moça no X, eu não vou falar o nome dela aqui, claro, mas ela é muito, adora debater, não, porque eu vou trazer um estudo que vai refutar não sei o que lá. Ela adora a sensação de estar participando socialmente da construção de um conservadorismo. Entretanto, essa mesma moça, vez por outra, está reclamando no X, né, no antigo Twitter, como a sogra dela desfaz tudo o que ela ensina para o filho dela. Ou seja, em função de apresentar essa capacidade que ela tem de ser combativa e refutar todo mundo, ela acaba abandonando os próprios filhos. Sim. Ela não consegue perceber que a voz que ela precisa, que as pessoas que mais precisam dela, não é o ente social, mas é a própria família. E ela acaba deixando as pessoas mais vulneráveis à mercê do cuidado de outras pessoas que claramente vão te fazer o que ela acredita. Não, é verdade. Você quer fazer alguma coisa importante? Faça como a gente. Deixa as crianças dormindo, a fazer tarde da noite. São 1h, né? É 1h. É o horário que a gente pode fazer as coisas. E é assim que é a vida de pai, a vida de mãe, que se abdica de muitas coisas, né? Para conseguir cuidar dos filhos e conseguir fazer algo a mais. Mas sempre, o C.S. Lewis, né, falava, né, a coisa mais importante, os seus filhos não te impedem de fazer algo importante. Eles são um trabalho importante, né? Eles são um trabalho. Então a gente está ali durante o dia todo ocupado. Mamãe, papai, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E durante a noite, aí sim a gente pode, né, se dedicar a algum outro ofício. O que acontece? A saúde da mulher é muito melhor do que a saúde masculina. As mulheres têm um sistema imunológico muito melhor e mais competente do que o sistema imunológico dos homens. São fatos, não tem como a gente negar isso. Principalmente porque a testosterona ela prejudica o desenvolvimento do sistema imunológico masculino. Por incrível que pareça. Quanto mais masculino o homem é, maior as chances que ele tem de adoecer. Porém, as mulheres têm uma tendência muito grande a desenvolver doenças autoimunes. Tem. A maior prevalência de doença autoimune está nas mulheres. E o que acontece? Quando a mulher tem filho, os filhos, por meio do microquimerismo, melhoram a saúde da mulher nessa questão. Existem estudos e relatos de mulheres tendo melhoras de doença autoimune. Não estou falando para você engravidar com uma forma de se tratar, não é isso? Tem a responsabilidade pelo que você está ouvindo. Mas os estudos mostram, né, a literatura mostra que mulheres acabam tendo uma melhora nos sintomas de doenças autoimunes e até se curando. Ou até aquelas que têm a predisposição de ter, acabam não tendo em suas vidas. Porque a gestação melhora por meio do microquimerismo, a troca de células entre mãe e feto, melhora a saúde feminina. Olha que benção. Tá A maternidade só ajuda a mulher. E um outro ponto também é que as feministas, né, e as mulheres no geral, também trazem uma outra falácia, né? Que a maternidade, ela é um direito da mulher. Ela é um direito. Hoje em dia, qualquer coisa vira uma pauta ideológica com os nomes, né? É o direito. Vamos reivindicar. Não existe mais um vocabulário, né, feminino, acolhedor. É um vocabulário impositivo, né? Cheio de regrinhas. Então, a gente não pode reivindicar o direito de ser mãe, né? A maternidade, ela é um mistério. A vida é um mistério em si. A gente nunca sabe quando a gente vai engravidar, como a gente vai engravidar, se a gente vai engravidar, né? As pessoas perguntam, vocês são abertos à vida, mas vocês não têm filho todo ano? É porque não é assim, entende? Com algumas pessoas, sim, realmente, elas são abertas à vida, vai ter filho todo ano. Outras, não. Porque não depende da nossa vontade. Queremos um filho agora. Aí amanhã estou grávida. Não é assim, né? A vida é um mistério. Então, eu tenho o direito de ser mãe. Se você cair nesse outro extremo, né, dessas falácias com relação à maternidade, você pode se frustrar. Eu conheço mulheres que tentam engravidar há anos, há uma década, tentando engravidar e não conseguem, com apoio médico, com exames direitinho, e simplesmente não conseguem, porque a vida em si é um mistério.
A maternidade, ela não é um direito que te pertence. Ainda que você queira, pode ser que não aconteça. O que acontece, tá? Que muitas vezes as pessoas confundem um dom maternal que a mulher tem com a maternidade, sim, em si, né? Todas as mulheres, realmente, elas têm um jeito maternal de ver a vida e de se comportar com as pessoas. Então, nem toda mulher vai ser mãe de um filho que saiu do seu ventre. Isso é verdade. Nem todas vão conseguir isso. Mas todas elas vão, quando cuidar de uma criança, de uma adolescente, de uma pessoa, de um adulto, de um idoso, cuidar como se fosse uma mãe, né? Então, a gente vê esse cuidado quando ela conversa, quando ela trabalha, por exemplo, quando ela é uma professora. Uma professora com dom maternal, com a sua feminilidade bem aflorada, ela vai cuidar muito bem do seu filho. Né? Então o filho vai chorar, ela vai dar atenção, ela não vai ser aquela mulher masculinizada, né? que autoritária dentro de sala de aula. Uma cuidadora de idosos com dom maternal também vai saber cuidar muito bem do seu paciente. Então, nem toda mulher vai ser mãe. Isso não é um direito que te cabe. Você não pode reivindicar isso. Não é uma coisa que se possui, é uma alma, é uma vida, é um mistério que simplesmente não está no seu controle. É difícil para a mulher entender isso, que ela não tem controle sobre as coisas, né? A maternidade vem para te mostrar, você não tem controle de nada. Isso é uma ilusão feminina. O engraçado que você fala sobre o mistério da maternidade, você vai perceber que o comportamento dos homens, os homens são meio doidos, né? Os homens, eles se arriscam muito, eles se machucam. Menino, sabe? A maior dificuldade de você criar um menino é você manter o menino vivo, porque ele vai fazer tanta coisa, tanta loucura. A gente tem 2 em casa, meu Deus. E por que eu estou dizendo isso? Jung ele fala o seguinte, que as mulheres, por meio da gestação, da magia da gestação, ele usa esse termo, muito bonito, conseguem encontrar um senso de realização, um senso de mágica em suas vidas que o homem não consegue. Como o homem pode adquirir uma parte desse senso de mágica? Por meio de vivenciar riscos e se colocar em situações perigosas. Muitas vezes, se colocar numa situação, se machucar e se recuperar, confere ao homem a mesma sensação de realização e senso de mágica que a gestação faz para uma mulher. Então, por isso que os homens fazem tantas doideiras assim. Os nossos filhos, a gente pergunta assim, filho, se machucou? Eles falam, não, só doeu. Começa a rir e sai correndo. A grande mentira, né, contada sobre a maternidade é que a maternidade é uma escolha. Você pode escolher ser mãe. Ora, essa ideia começou com o advento do contraceptivo. Né? A pílula anticoncepcional, ela deu a falsa ideia que você pode escolher quando for mãe. Nunca se é levado em conta, né, que pode falhar. Eles usam a maternidade como viagem. Eu escolho para onde eu vou, quanto tempo eu vou ficar. E não é assim. A maternidade, ela não é uma escolha. Ela é uma consequência do ato de intimidade que você escolheu fazer. Você falou do anticoncepcional, tem umas questões que eu acho legais a gente trazer também. Por exemplo, nós temos a mulher que usa anticoncepcional durante muito tempo, os estudos mostram que ela tem dificuldade de engravidar. Ela para de usar o anticoncepcional e ela não consegue gestar. E está associado também ao anticoncepcional com vários problemas de saúde feminina. Por exemplo, síndrome de ovários policísticos é causado diretamente pelo uso de anticoncepcional. Problemas de pressão, depressão anticoncepcionais causam, e uma questão muito importante também. A mulher tem um sensor, vamos falar de uma forma bem simples, a mulher tem um sensor de medo. A experiência ontológica feminina é uma experiência de medo, a mulher tem mais. O anticoncepcional influencia diretamente nesse centro de processamento de medo feminino. Então, a mulher que toma anticoncepcional, ela tem menos medo. Isso pode parecer uma coisa boa, ela tem menos medo, mais corajosa, que legal. não é. Por quê? Isso influencia diretamente a capacidade dela de escolher um bom relacionamento. Sim. Então, muitas vezes, ela vai escolher o pior cara possível, porque ela não tem mais medo. O medo, ele é útil porque ele ajuda as mulheres a fazer escolhas sobre as suas vidas, com quem se relacionar e quem vai ser pai.
Então, quando a mulher usa esse anticoncepcional e perde esse senso de medo, ela vai escolher sempre o pior cara. E ela vai ser abandonada. E ela não vai ser bem tratada. E eu vou falar uma coisa, e o que eu vou falar agora não tem base de estudos, mas é uma coisa que eu acredito que possa ser. Então, isso aqui que eu vou falar agora não é estudo. Muito da depressão pós-parto, muitas vezes ele pode acontecer principalmente com a mulher. Na verdade, é a mulher percebendo que engravidou de um cara de que ela não vê valor de verdade. Ela percebe que tem um laço com o cara pro resto da vida e um cara que, se ela estivesse normal, ela nunca escolheria. Então, isso leva ela ao desespero que nós entendemos hoje como depressão pós-parto. Ela tá ali diante de uma vida nova, diante de uma responsabilidade muito grande. Aí ela olha pro lado, putz, eu não posso contar com esse homem pra me ajudar, né? E agora já era, já foi feito, a criança já tá ali. E aí é um desespero realmente bem grande, né? A gente percebe que a mulher, ela percebe a maternidade como algo à parte da vida, né? É algo que ela pode colocar dentro da realidade da vida dela quando ela quiser. Sendo que a maternidade faz parte da realidade de vida da mulher. Não é algo que eu escolho, não é algo que alguém me impõe. Simplesmente, antigamente, quando você ia estudar psicologia, quando as universidades não eram tomadas pela esquerda e pelo movimento feminista, você sabia exatamente quais eram as fases de vida da mulher. E a fase de 21 anos a 27 ou 29 anos, eu não me recordo bem o final aí dessa fase, era-se considerado a fase do casamento, da psicobiologia do casamento e da maternidade na vida da mulher. Então, se você fosse estudar numa universidade, se você fosse perceber na tua realidade, se você fosse uma pessoa comum, morasse no interior, você ia ver, geralmente, quando a menina fazia 20 anos, ela casava e logo ia ter filhos. Só que, né, o feminismo trouxe tantas ideias confusas, confundiu tanto, mexeu tanto na cabeça da mulher, que as coisas simples, se você é uma pessoa simples, que você só observa as coisas acontecendo à sua volta, você vai conseguir ver isso naturalmente. Né? Porque tem gente que chega aqui, temos muitos casos assim, né? Eu fui lá, eu vi um cancelamento do Felipe, da Vanessa, fui lá ver o que eles tanto falam. Li, achei estranho, né? Já fui como feminista querer cancelar também. Mas falei, vou ficar aqui pra ver o que esse cara, essa mulher aí fala. E fica e fala, poxa, eu vejo sentido. Não, peraí, tem sentido. Aí vê mais um stop, tem sentido também. Aí vê mais um post, tem sentido também. Peraí. E aí começa a repensar, né, o movimento feminista. Então temos muitos relatos de moças que chegaram querendo nos cancelar, né, com fogo nos olhos, e lendo perceberam. E perceberam que na realidade estávamos certos. Então, assim, se é difícil para você, né? Se você ainda tem muito dessas ideologias na sua mente, olha em volta, veja como é que acontece. A maternidade é uma escolha? Você vai ver que não. Quantas crianças não nasceram segurando o DIU? Quantas crianças não nasceram de mães que estavam laqueadas? Fizeram laqueadura e a criança veio. Então você percebe, realmente, eu acho que não é uma escolha, não é isso. Ninguém chega e impõe a mulher que ela tem que engravidar. Então, assim, né, tem algo aí acontecendo. É uma divergência entre o que o movimento feminista fala e o que eu vejo na realidade na vida das mulheres. É legal que temos alguns estudos que mostram o seguinte, que ter filhos, principalmente meninos, leva as mulheres para o conservadorismo. Olha aí. As mulheres com tendência esquerdista é natural, tá? Os homens tendem a ser conservadores. Isso aqui não é uma crítica justa que eu estou fazendo, não estou falando mal, mas as mulheres tendem a ser esquerdistas, são fatos. Tá? Elas tendem para o coletivismo. E quando ela se torna mãe, ela tende a ir para o conservadorismo junto com o homem, porque ela começa a enxergar, ela tende a abandonar o feminismo, porque ela tende a enxergar o mundo agora sob a óptica de uma mãe que precisa cuidar de um menino. E ela vai começar a entender as dificuldades que o menino sofre. E ela vai ver que não é nada do que havia sido convencida a pensar até então. São dificuldades muito específicas do menino, que normalmente as mulheres não valorizam. Sim, sim.
E a ideia de que a maternidade ela é uma escolha, ela é a base do pensamento pro aborto. Porque pensa comigo, eu não escolhi ter essa criança, eu não me sinto pronta, né? Eu não quero ser mãe agora. Então, eu vou descartar essa criança, né? Já que eu não quero, eu não escolhi, não me sinto pronta, não quero. Então, veja como é sutil. Esse pensamento já existe dentro, né, das igrejas, dentro em pessoas que têm um tipo de moral. Mas veja como um pensamento extremamente sutil pode levar a algo estrondoso como a questão do aborto. Então, o valor da vida humana para as mulheres hoje em dia está ligado simplesmente à vontade dela, ao querer dela. Então, se eu não quero, eu descarto. E também as mulheres hoje, existe uma competição. As dinâmicas das relações hoje se deterioraram de tal forma que a mulher se vê como uma competidora do marido por sucesso, por felicidade. Muitas vezes ela acredita que a felicidade dela envolve necessariamente tornar a vida do cara difícil. E existe uma diferença em como homens e mulheres enxergam a maternidade e a paternidade. O homem enxerga a paternidade como um ato contínuo da obra da sua vida. Então o homem acredita que o filho vai carregar o seu legado. Aquilo que ele fez em vida vai continuar sendo feito pelas mãos do filho dele. A mulher não enxerga a maternidade dessa forma. A mulher enxerga a maternidade muitas vezes como o ato concreto, a manifestação física do amor dela pelo marido. E como a mulher não ama o homem, ela acaba não enxergando a possibilidade de ter filhos ou não desejando, porque não enxerga o filho como esse ato concreto de manifestação física do amor. Sim. Ela não quer. Então, o que ela faz? Evita ter filhos, dificulta, ou então quer que o homem acabe cuidando de filhos de outro homem do seu passado. As dificuldades vêm a partir daí. Sim, é verdade. Uma das mulheres que mais propagaram a ideia de que a maternidade é uma escolha foi uma feminista francesa chamada Elisabeth Badinter, que ela escreveu um livro sobre o assunto. Ela reduz os filhos a mero eu quero ou não quero, né? Então ela escreve assim num trecho do livro: algumas mulheres querem filhos, outras não os querem mais, outras, enfim, nunca os quiseram. É uma filósofa, veja bem. Olha como ela resume de forma tão simplória toda a questão da maternidade. Que quem já é mãe sabe que não é algo que eu posso falar com palavras tão simples. Existem muitas questões. Não é só sobre o que a mulher sente, o que ela quer ou não. Existem as questões que envolvem, sim, a criança, as questões emocionais da mulher. E o pior, gente, é que as feministas, as mulheres hoje em dia, elas falam esse tipo de coisa na frente dos seus filhos. Exatamente. Isso que é o pior. Porque a criança, ela não tem um emocional, um discernimento para digerir aquela informação. O que vai acontecer na maioria das vezes? O filho vai, poxa, minha mãe falando que não queria ser mãe, que não me escolheu como filho, ele vai se sentir culpado, porque a mãe geralmente fala isso com raiva ou com um semblante de tristeza, nunca é sorrindo, né? Eu nunca quis ser mãe, nunca escolhi isso. Ela nunca fala isso assim. Ela sempre fala com um semblante realmente de dureza. Então o filho pode acabar interpretando que ele é o culpado por aquilo. Eu sou culpado pela minha mãe não estar feliz. E isso é um grande perigo. O filho que se responsabiliza pelas emoções da mãe. Isso em psicanálise nós chamamos também de mãe devoradora, né? Que é aquela mãe que... Existem dois tipos de mãe devoradora. Existe aquela que é personificada nos mitos como o dragão. Todos os dragões dos mitos, eles são fêmeas. E existe motivo para isso. Porque essa ideia da mãe devoradora, aquela que quer engolir para trazer para a barriga e manter o filho constantemente em seu ventre, com a propriedade da mãe, que não quer impedir que a criança cresça. Mas existe também a mãe devoradora, que é representada não por dragões nos mitos, nos contos, mas por bruxas, que é aquela que vai pouco a pouco destruindo. Por exemplo, o que no João e Maria, o que a bruxa queria fazer? Queria engordar as crianças para se alimentar delas.
Mas, ao contrário do dragão, ele não come de uma vez, ela não queria comer de uma vez. É parte a parte, trecho a trecho. E isso vai destruindo a criança e roubando dela a possibilidade de entender quem ela é, o porquê ela está viva, da onde ela vem, qual o significado que ela carrega. Sempre é a mãe impedindo o filho de ser o que ele pode ser. Exatamente. Enquanto esses tipos de ideias forem difundidos aí pela sociedade, a gente nunca vai encontrar plenitude como mulheres. Precisamos entender que a maternidade ela é uma realidade biológica. E desde criancinhas ensinam pra gente o quê? A mulher pode ser o que quiser, fazer o que quiser, quando quiser. Eu diria que, para você viver uma maternidade realmente proveitosa e leve, a primeira ideia que você tem que tirar da sua mente é essa, de que você pode ser o que quiser e quando quiser. É uma diferença, né? Porque a gente ensina os homens o seguinte: faça aquilo que é necessário. Né? Enquanto a gente ensina para as meninas o contrário, a gente fala, siga o seu coração, faça o que você quiser. O problema dessa ideia é que faça o que você quiser influencia diretamente no seguinte: se você pode fazer o que você quiser, isso significa que você pode fazer aquilo que não deveria estar fazendo. Exatamente. Ou então você está abandonando uma posição que não deveria ser abandonada. Você exime a mulher de responsabilidades, né? Exatamente. Os homens eles são ensinados desde muito cedo. Olha só, você tem que fazer isso porque é a sua obrigação, é o seu dever. Faça isso. Não importa o que aconteça, faça isso. As mulheres a gente não acaba não ensinando desse jeito. Não. E aí que gera tanto problema constantemente. A maternidade, ela é a expressão máxima da feminilidade e da entrega feminina a outra pessoa, a outro ser humano. É ali que a mulher compartilha tudo que ela tem. Ela compartilha os nutrientes, ela abriga uma outra alma dentro dela. Ela conduz a formação física, todas as formações que tem dos ossinhos, de cada partezinha do corpo dentro dela, da formação moral dessa criança. Ela está 24 horas voltada para aquela necessidade daquele filho, né? Então, ela dorme e acorda pensando e cuidando daquela criança. Qual a consequência que a gente pode perceber do que o feminismo fez com relação a essa lavagem na mente feminina com relação à maternidade? Nas últimas semanas viralizou a participação da Lara Nesteruk no podcast e a fala, né, que mais pegou assim, as mulheres foi a seguinte: nunca ao final de um dia muito bem trabalhado, olhando meus sapatos no meu closet, eu sou tão realizada quanto ao final de um dia eu olhando o bebezinho falar mamãe. Não há dúvida. E eu falo isso com muita certeza. E podendo falar isso porque eu não escolhi o bebezinho. A Lara, ela é uma mulher moderna, né? Mas é uma mulher que ela não esconde as consequências da vida moderna na vida feminina. Ela não esconde. E eu acho isso sensacional, porque ela trabalha com a realidade. Uma coisa que muitas mulheres que são carreiristas, que se entregaram realmente a essas questões de trabalho, não falam. Elas omitem essa parte. Né? Então, a Lara é uma pessoa que está sempre nas nossas orações, né? É uma mulher... a gente conheceu ela pessoalmente, né? Sim. Desejo tudo de bom para ela. E essa fala aqui é a completa consequência do que o feminismo fez com as mulheres. Então, assim, você fala assim, mas o feminismo... eu quero poder escolher, alguém me obriga a ser mãe. Na realidade, está se fazendo uma lavagem na mente feminina para que você não compreenda um assunto, não queira ser mãe, nem pense nisso. E sabe quando você vai pensar? Quando você estiver lá na casa dos 30, dos 40, que já vai ser difícil, talvez seja tarde demais para você, como no caso da Lara que divulgou lá no podcast. Com 30 anos, 90% dos ovos da mulher já não funciona. Já não funciona, né? 90%. A cada ano, desde os 21 anos, a cada ano que passa, a possibilidade de você engravidar vai diminuindo drasticamente, né? Então, assim, qual a consequência? A consequência é você chegar, talvez só com 30 e 40 anos e perceber, poxa, eu acho que eu não queria ser mãe de verdade, eu queria ser mãe. Acho que essa era uma possibilidade para mim. Mas o lobby feminista, né, de, não...
primeiro construa sua casa, primeiro tenha carro, primeiro tenha o seu próprio negócio, seja uma mulher de sucesso, tenha muito dinheiro, depois você pensa em ter filho, depois pensar. Você nem tem que pensar agora, as mulheres nem pensam na fase dos 20 anos. E qual a consequência? A consequência é essa. Então, que muitas meninas possam ver esse relato da vida da Lara, né? E perceber, será que eu realmente não quero ser mãe ou será que alguém disse que não é para eu ser mãe? Porque, gente, isso existe em todos os lugares. Na escola, dentro de casa, a mãe já desde criança fala, não vai me arrumar filho, hein? Vai primeiro construir sua vida. Também não me inventa de casar. Então, assim, sabe? Dentro de casa, na escola, na igreja, na rua, onde você for, todo mundo vai falar pra você não ser mãe. Então, na realidade, o que existe é um movimento contrário. Não é que ninguém tá te obrigando a ser mãe, que eu quero escolher ser mãe. Talvez você esteja escolhendo não ser mãe porque alguém está trabalhando na sua mente pra você pensar dessa forma. Porque a maternidade, ela assusta tanto a mulher moderna. Porque antigamente os psicanalistas diziam que o casamento era a morte da mulher. Né? Ela tinha que morrer, ela tinha que ser uma nova mulher para lidar com a realidade do casamento. Né? Só que hoje em dia, eu ouso dizer que o que é a morte da mulher, né, simbolicamente, não é mais o casamento, é a maternidade. Porque o casamento ele se tornou tão flexível. O homem não exige nada da mulher. Nada. Ele não exige absolutamente nada. Então, assim, tudo gira em torno da vontade da mulher. Se ela trabalha ou não. Se ela cozinha ou não, quem decide tudo é ela. O homem não se mete. Quase não se mete. Então, é muito fácil o casamento para a mulher moderna. O que exige tudo da mulher? A maternidade. É por isso que a mulher moderna até fica ali casada, mas quando vem o filho, acaba o mundo para ela. Por quê? Porque todo o casamento, toda a vida dela girava em torno da vontade dela. Agora, quando o bebê chega, gira tudo em torno do bebê. Então, se você vai trabalhar ou não, depende de como você quer lidar com o seu bebê. Se você vai cozinhar ou se você vai pedir um iFood, seu bebê não pode comer qualquer coisa, né? Nos primeiros meses de vida. Ele tem que comer uma comida extremamente saudável. Então, tudo vai girar em torno da criança. E a mulher se vê num estado de raiva com isso, porque ela não tem controle algum sobre a maternidade. Se ela engravida, quando ela engravida, como ela vai levar a vida dela, de acordo com o bebê, não com a vontade dela. Isso desestabiliza a mulher moderna de uma forma. A única forma de você ser uma mãe mais leve, enxergar a maternidade de forma realmente assertiva, né? Não ideológica, é você percebendo como ela acontece no seu dia a dia, tirando essas vendas ideológicas dos seus olhos e dando um sentido a ela. Começa pelo relacionamento que você tem com o homem que você escolhe, porque é a partir dali que vai nascer a criança. Então, toda vez que você tem intimidade com o homem, você tem que entender que a partir daquele ato você pode virar uma mãe, aquele homem um pai, e aí você vai ser uma boa mãe, esse homem vai ser um bom pai. Então, você precisa começar a pensar sobre o assunto, porque ele não é uma escolha, ele não é um comportamento compulsório, não é que alguém vai te obrigar a ser mãe. Mas é uma realidade e você precisa pensar nela. Quando você começa a pensar, quando você começa a aceitar e perceber como você pode ter uma maternidade mais leve, dando sentido a ela, não apenas percebendo ela como um eu quero ou não quero, é que as coisas vão funcionar para você. Perfeito. É isso, gente. Esse é o nosso podcast de hoje. Nos vemos. Quais são os dias que a gente vai gravar? A gente vai ter vídeo, na verdade. Quarta-feira, sexta-feira e domingo. Isso. São de noite. 3 episódios por semana. Quarta, sexta e domingo. A gente vai se ver aí. Quarta, sexta e domingo. Fiquem com Deus. Compartilhem esse vídeo, coloquem em grupos de discussão, vamos espalhar, se inscrevam. Tamo junto. Comentem.